Olá, eu sou a Cris Ribeiro e quero te dar as boas-vindas ao meu podcast A Vida Presta. Aqui você terá lindas conexões com você e com o divino. Oiê, voltei. Eu ainda estou viajando, ainda estou em Milão. Quer dizer, na Europa, né? Porque uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali. Mas agora eu estou em Milão. O que vocês estão ouvindo, eu acho que no fundinho dá pra ouvir, é um riacho. Eu tô num parque lindo, gente. Depois eu vou colocar, no dia que eu publicar o podcast, eu vou fazer questão de publicar uma foto desse lugar que eu estou, que foi cuidadosamente cuidado pelos meus anjos da guarda e por Deus, para que eu gravasse hoje esse podcast, porque é um lugar tão mágico, tão lindo. Simplesmente são umas árvores com os galhos caindo, assim, mas de uma forma linda. Como se tivesse uns cabelos, assim, caindo das árvores. E no meio das árvores são, acho que umas 7 árvores. E no meio tem um espaço vazio. E é como se eu estivesse protegida nesse espaço vazio, assim. Como se eu estivesse, não. Ai, meu Deus, coisa mais linda. Passarinho. Como se eu estivesse, não, eu me sinto muito protegida e amparada pela espiritualidade. E aqui eu tô sentindo uma coisa assim, tão fora de série que vocês não fazem ideia. Mas depois eu vou publicar para vocês. No dia que eu publicar o podcast, eu faço questão de publicar a foto desse lugar. E no fundinho tem um barulho de água, é um riacho. Que, pelo amor de Deus, esse é um dos parques que eu mais gosto aqui de Milão. Se não que eu mais gosto. Não é famoso nem nada, graças a Deus. Graças a Deus. Eu tô aqui praticamente sozinha, uma hora ou outra passa uma pessoa correndo assim e não tem barulho de nada, nem ninguém, só dos passarinhos e do riacho. Eu amo de uma forma assim maravilhosa, só vendo meu rosto para ver o quanto eu fico feliz nesse lugar. E ainda hoje com esse presente no meio dessas árvores. Mas vamos lá ao nosso tema de hoje, né? O nosso tema de hoje é atravessando caminhos. E faz um tempo que eu venho publicando para vocês, né? Uma transformação que eu ando passando, né? O meu filho, o Enzo, ele mudou de casa, né? Ele passou no concurso público, ele está morando no sul do Brasil e até antes de acontecer isso, eu sabia que ele ia conseguir, né? Porque o Enzo é uma das pessoas mais persistentes e inteligentes que eu conheço, então eu sabia que ele ia conseguir. Então eu já comecei a sofrer antecipadamente com isso. Então não foi que ele mudou e eu fiquei sofrendo, não. Eu já sabia que ele ia conseguir, então um ano antes eu já falava, gente, eu não vou ter ele por perto e dando um aperto no meu peito. E por mais que eu seja essa pessoa espiritualizada que vocês conhecem, esse meu amor que eu tenho por Deus, esse meu amor que eu tenho por Jesus Cristo, que é uma coisa que eu acho mais linda na vida, eu sou de carne e osso, né? Então vinha, né? Aquela tristeza de vez em quando e é uma coisa que eu não estava sabendo muito como que eu lidava com aquilo. E o Enzo no final do ano foi embora, tá morando em Florianópolis. E eu me vi assim sozinha. E por mais que eu tenha a espiritualidade inteira comigo, eu me vi e me sentia muito sozinha, sabe? Eu já falei em alguns, eu acho que eu tô sendo até um pouquinho repetitiva, mas eu só tô recapitulando isso para eu falar para vocês onde que eu tô para onde eu vou, tá? E eu tava me sentindo muito sozinha. Em São Paulo, as pessoas são muito ocupadas e eu já fiz parte disso. Eu já fui essa pessoa muito ocupada, eu já fui essa pessoa que não tinha tempo pra nada e pra ninguém. E por isso que eu não cobro das pessoas essa atenção toda pra mim. Eu não cobro dos meus amigos essa atenção toda, porque eu já fui essa pessoa. Então não adianta eu falar, mas olha os meus amigos, onde eles estavam, né? Quando eu tava nesse sofrimento todo. E eu não tenho essa cobrança com os meus amigos, né? Porque que o sentimento é meu, não é frustração, né? A tristeza mesmo era minha e não dá pra colocar na conta de ninguém, mas eu tava me sentindo extremamente sozinha e uma hora ou outra eu tava querendo mesmo ajuda de alguém, assim, de tipo, deixa eu pedir uma ajuda porque tá difícil. E eu não tive muito essa ajuda porque realmente as pessoas em São Paulo são bem ocupadas, né?
E eu falava, deixa eu ir para outra pessoa, extremamente ocupada. Eu falei, Cris, eu acho que você vai ter que... acho que você vai resolver esse negócio sozinha. E eu falei, vamos lá, vamos resolver. Qual a melhor forma que eu posso resolver isso? E eu fui estudando, eu me conheço muito bem. Eu sei os lugares que me fazem muito bem. Eu sei os lugares que me... É como se eu me religasse, sabe? É como se eu estivesse colocando um gás a mais na minha vida. E eu sei exatamente os lugares, assim, né? Eu conheço alguns lugares no mundo e tem os lugares específicos que eu vou, inclusive este parque, que me dá esse poder, é realmente um poder isso, né? E aí eu falei, vou viajar para a Europa, graças a Deus eu tenho essa possibilidade, vou passar um tempo lá e vou dar uma mudada. E eu já venho passando por um processo, gente, de renascimento mesmo, de tipo, sabe, não é renascimento de uma forma superficial, é renascimento de uma forma gestacional mesmo, como se eu estivesse me gerando. Parece um papo de doido, né? Mas eu juro que não é. E eu passei por essa gestação de 1 mês, de 2, de 3, sabe? Com todos os processos de uma gestação, de enjoo, de todos os processos. E agora, eu vou falar do fundo do meu coração para vocês. É como se agora eu estivesse nascendo exatamente nesse mês. E engraçado que maio é meu aniversário, né? E é muito lindo a forma que Deus faz na vida da gente a partir do momento que a gente se abre, sabe? Para receber as coisas. Eu vou tentar ser o mais direta possível, mas são tantos assuntos na minha cabeça que eu quero falar para vocês. E esses dias, já faz mais de 1 mês que eu tô aqui, eu tô tentando viver mais do que falar mais. Tô tentando não, eu estava fazendo isso. Por isso que tá demorando essa questão dos podcasts. Eu tava tentando interiorizar mesmo. E foi final de gestação. Então, quem já teve filho sabe como que é final de gestação. Tava bem difícil para dormir, tava bem difícil para respirar. E ainda com todo esse processo do Enzo. Então imagina tudo isso no último mês. Então eu preferi ficar um pouco mais quieta. E então a cabeça aqui explode, porque é muita coisa que eu quero contar para vocês. Mas o principal tá sendo muito bonito esse meu novo ciclo, sabe? Por um monte de questões. A primeira questão de todas, assim, 2 pessoas vieram me perguntar se eu ganhei na Mega Sena. eu juro que é horrível, gostoso. Eu amo a Maria taurina, que ama todos os prazeres da vida de uma forma saudável. Comer bem, viver bem, dormir num lugar aconchegante. Eu amaria ganhar na Mega Sena, mas eu ganhei mais que isso, na verdade. Na hora eu falei, não, gente, não ganhei na Mega Sena, né? Mas eu ganhei mais que isso. Depois eu fiquei pensando sozinha. Gente, eu falei que eu não ganhei, mas eu ganhei mais que isso. Quando eu fiz o curso de Theta Healing para ser terapeuta Theta Healing e os outros cursos que eu fiz, geobiologia, ativação de Kundalini, tudo isso me trouxe um poder que é maior, imensamente maior do que a Mega Sena. Porque é o prazer e o poder de viver uma plenitude que poucos nessa vida conseguirão enxergar o poder que tem. E por mais que eu fale e tudo mais, isso é uma experiência totalmente individual, sabe? Essa experiência de vivenciar, de respirar o Theta Healing é muito mais que uma Mega Sena. Nunca ganhei na Mega Sena na vida, mas eu acredito que a partir do momento que você pode experienciar o que você anseia no teu coração, seja uma viagem, seja estar em um parque lindo como esse, sabe? Eu poder experienciar isso, poder experienciar os meus projetos, ser saudável, graças a Deus. Isso é mais do que ganhar numa Mega Sena. Para mim é.
né? E acima de tudo, ter Deus dentro de mim, me guiando, abrindo meus caminhos, os meus anjos da guarda, os meus guias. Gente, isso é muito mais do que ganhar na Mega Sena. Então eu queria, não sei se as duas pessoas que me perguntaram se eu ganhei na Mega Sena vão estar ouvindo esse podcast. Agora vai a resposta certa. Sabe quando a gente dá uma resposta e depois fala, puxa, eu podia ter dado uma resposta melhor? Agora vai a resposta certa. Eu ganhei mais que na Mega Sena. Porque experienciar isso, experienciar a fé. Mas da fé na totalidade que ela é. Porque tem gente que só tem fé quando dá certo as coisas, né? Quando dá certo, quando não deu certo é que Deus não gosta de mim, né? E aí é uma fé bem limitadinha. Não, a minha fé é apesar do que acontecer, é a minha fé, é o que Deus quer pra mim, é o melhor pra minha vida. Isso é muito lindo, poder viver isso, é muito gostoso, gente. Então é mais que a Mega Sena, sabe? E eu vou trazer pra vocês um episódio muito, muito interessante que aconteceu comigo nesse final de semana. E que eu quero muito compartilhar aqui com vocês. Eu fui numa balada sozinha nesse final de semana aqui em Milão. Eu falei, eu quero muito dançar, eu amo dançar, né? Eu falei, eu quero muito dançar. E aí eu falei com uma amiga minha, com a No, vamos sair pra dançar? Daí ela, eu tô na Sicília, Cris, não dá, só volto 4 de maio, sei lá. Aí chamei mais 2 pessoas, não, hoje a gente tem um jantar, quer ir com a gente? Eu falei, não, eu quero dançar. Ai, Cris, não dá, quer ir amanhã? Eu falei, não, eu quero hoje. Sabe, criança, quero hoje. Na verdade, eu já tava querendo há um tempo, sabe? Aí eu falei, aí a Nomi me deu alguns endereços de balada, lá vai eu pra balada, sozinha. E é muito fácil quando você vai para os lugares, isso eu já aprendi muito, sozinha. Para mim é muito mais fácil, porque você não precisa fazer reserva. Sempre tem uma mesa para você, tipo, eu não sei explicar para vocês. Se vai você mais um, tem reserva? Não, então não dá. Se você vai sozinha, eu não sei se é o sorriso que eu abro. Eu não sei o que. Eu tô sozinha. Será que tem um jeito de ter uma mesa? Tem, lógico que tem. Nunca não teve, sabe? E balada a mesma coisa. E ela falou, esse precisa ter nome na lista. Aí eu dei uma olhada, eu falei, mas como que eu vou pôr nome na lista? Eu falei, quer saber? Eu vou na cara e na coragem. Quando chegar lá na balada, se não der, dou a minha volta. O que não falta coisa pra fazer aqui em Milão, o que não falta é coisa pra fazer aqui em Milão. Então, se não der essa balada, eu já dei uma olhada tem muito restaurante, tem muita coisa, tem muita coisa pra fazer. Então eu falei que se não der certo, pelo menos eu tentei. E consegui entrar, cheguei lá, falei com segurança, eu queria só dar uma olhada, eu sou brasileira, queria conhecer e tal. O segurança falou, lógico, fica à vontade e tal. Entrei sem nome na lista nenhum. E quando eu entrei, aqui eu não tenho carro, né? Eu fico de metrô pra cima e pra baixo, então eu tenho a minha limitação de horário. Mas mesmo se eu tivesse carro, eu não tenho o costume de quando eu tô fora do Brasil, chegar tarde em casa. Eu tenho os meus limites de horário, assim, sabe? E aí eu falei, vou voltar de metrô, o metrô fecha 00:30, vou chegar lá na balada 10, fico 2 horinhas, a balada ficava bem perto de onde eu estou, fico 2 horinhas e volto pra casa tranquila. Cheguei na balada, pensem numa balada gostosa, com música gostosa, com muita gente linda, assim. Eu falei, eu só sabia agradecer. Deus, obrigada. Aí peguei meu aperolzinho da vida, minha bebidinha gostosinha, preferidinha. Fiquei lá bebendo e observando as pessoas, né? Eu amo observar o comportamento das pessoas. Amo. E aí eu comecei a observar as pessoas, mas observar mesmo, assim, sabe? E aí é tão engraçado quando você tá nesse lugar de observação, gente. Porque... E eu não sei se eu estou um pouco mais, não sei não, eu estou mais sensível de observar e sentir, às vezes está insuportável, inclusive, a energia das pessoas, sabe? Tanto boas, né, quanto ruins, assim, e nesse ambiente de balada, dá para sentir bem o ego das pessoas, né? E é muito engraçado. E aí eu fui na balada, foi uma delícia, dancei horrores, tal... tinha um grupo de mulheres que daí viram que aí começou a música mais latina, nossa, aí eu comecei a dançar
enlouquecidamente, porque é bom, tem vergonha. Daqui a pouco ninguém nunca mais me vê. Então, minha filha, eu não tô nem aí. Zero vergonha, mas zero vergonha. Dancei horrores, aí as mulheres me chamaram pra ficar dançando lá com elas. De onde você é? Você dança muito, nananã. E fiquei dançando um pouco com elas. Elas me chamaram pra mesa delas. Mas eu acabei nem indo, porque eu queria mesmo dançar. Fiquei lá dançando, aí uma hora eu vi um grupo rindo de 2 meninos. Não é rindo assim, escancaradamente, sabe? É rindo de tipo, meio que de deboche mesmo, porque era muito nítido que eram americanos, porque eles estavam os dois vestidos com camiseta branca por baixo, aquelas camisas super floridas por fora, assim, sabe? E eu vi as pessoas olhando pra eles e eles com um copinho na mão, assim, mas tipo, eles deviam ter 20 e poucos anos, super novinhos. E eles aproveitando, eles não estavam nem aí para as pessoas, estavam lá dançando tudo duro, assim, sabe? E aí eu fiquei dançando perto deles, tal, aí sorriso vai, sorriso vem, aí eu fiquei lá dançando com eles, eu falei, nossa, a menina mais bonita da balada vai dançar com... Ninguém me falou que era a mais bonita da balada, mas eu estava me sentindo. Então eles vão ter que aguentar a menina mais bonita da balada dançando com os gringos com camisas florais. Estavam rindo deles, agora aguentam. Aí fui lá dançar com eles, aí, e foi uma delícia. Eles estudam aqui em Milão e fiquei dançando e tal. Depois eu quase perdi o metrô, porque estava tão bom que eu não estava nem olhando para o relógio. Mas o que eu quero resumir de tudo isso? Da experiência, do viver, do ir, né? Tanta gente que não vai nem na esquina sozinha, né? Sozinho. Nem na esquina. Tem gente que fala, não dá, não consigo. Imagina numa balada sozinha e viver isso, experienciar isso e conhecer outras pessoas e... Gente, é simples. Quanto mais você se abre, mais o universo te presenteia. Não tem segredo. Não tem segredo. Quanto mais você se abre, mais o universo te presenteia, sabe? Às vezes a gente fica preso a pessoas, a coisas, a lugares e deixa de viver o mais bonito, o mais extraordinário que a vida tem, sabe? Imagina fazer isso sozinha, nunca. Gente, eu fui, dancei, bebi minha bebida favorita, tava lindíssima, muito gato. Muito gata, dancei, me diverti, conheci gente nova, voltei pra casa super feliz, porque eu fiz o que eu tava querendo muito, não dependi de ninguém e tive experiência extraordinária. E aí, quanto mais você se permite... Quanto mais tem até uma coisinha de fundo, ó. Ai, gente, vocês não sabem. É um casal. Meu Deus, é um casal. Eu acho que ele tá fazendo chegou uma bandinha, sabe? Ele tá dando flores pra ela. Eu vou chorar. Ai, meu Deus. Então. Ó o presente pra vocês. Quanto mais vocês se abrem, gente, mais o universo te presenteia. E não fiquem presos a pessoas ou nada, sabe? Se permitam de verdade mesmo, com o coração transbordando. Se você tá num lugar, qualquer situação que não tá te fazendo bem, que não tá te trazendo coisas gostosas pra tua vida. Ai, Cris, mas parece que a gente só tem que viver coisa boa. Sim. Tem que tirar essas crenças de que tem que sofrer, tem que passar por coisas difíceis pra conseguir coisa boa. Não, amor, e se você tem mais ou menos minha idade, que é de 40 pra cima, você já sofreu bastante, tá? Vamos combinar um negócio. Se tem mais de 40 anos, você já deu uma sofrida boa, Kai. Ó, vamos combinar aqui nós duas. Tem mais de 40, sofreu. Mas já sofreu. Então começa a trazer o melhor pra tua vida. Sério mesmo. Eu mereço, a partir de agora, viver o melhor. Obviamente os desafios aparecem, gente. Isso aí é inegociável com o universo.
mas é a forma que você lida com eles, sabe? Eu lido com desafios todos os dias, mas é a atenção que eu dou para eles. Eu resolvo, eu vou lá e faço e a vida segue, mas 85% melhor, leve, gostosa, feliz, do que ficar fazendo essa conta inversa, camelando, para depois, lá na frente ou no final de semana, ter um pouquinho de felicidade. Não é assim que se vive. Estejam abertos, o universo ele é próspero, assim como essa natureza. Vocês já viram como a natureza é próspera? Não existe uma folhinha aqui, outra ali, na primavera, por exemplo. É muita folha, verde, próspera, todas as árvores cheias de flores, folha. É tudo muito próspero, tudo muito verde. Então tá na hora de você também florescer e dar tua melhor flor. Entendeu? Nada de ficar, será? Isso aí é inverno que a gente se recolhe. E fica só lá no teu cantinho. Agora é primavera, que a sua vida seja sempre uma primavera. Sai desse inverno. Você não merece ficar 4 estações sempre no inverno. Viva as 4 estações. Experiencie as 4 estações. E agora é primavera. Agora é hora de você pegar uma flor e ver o quantas cores, o quanto ela é saudável, o quanto ela não precisa de ninguém, no sentido de para ela estar ali. Ela só precisa da água, da natureza, e ela simplesmente é. Sabe? Então sejam assim, como a natureza, como a primavera. Um beijo gigante para vocês, com essa música de fundo, com esse presente de fundo. E que o melhor aconteça para a vida de vocês. E a vida presta muito, meus amores, presta demais.